Olá meninas, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora a nossa terceira aula. Nas aulas passadas nós vimos um pouco sobre o sistema Braille, como escrever as letras e os números, por exemplo. Vimos também a introdução à musicografia Braille, então já sabemos as notas, as pausas e como escrevê-las. Na aula de hoje vamos adentrar mais um pouco na musicografia Braille. E para iniciar, vamos falar sobre a fórmula de compasso. A fórmula de compasso é bastante importante em toda a música, porque ela vai mostrar quanto tempo vou ter em cada compasso. Por exemplo, se eu tiver um compasso 4x4, o que é que significa? Bom, é preciso saber que a fórmula de compasso é escrita por meio de uma fração, ou seja, dois números separados por uma linha na horizontal. O número de cima é o numerador, e ele vai determinar quanto tempo eu vou ter em cada compasso completo. No exemplo que temos aqui na tela, temos um 4x4. Analisando apenas o numerador, sabemos então que ele vai ter 4 tempos por compasso. E o denominador, que é o número de baixo, ele vai determinar qual figura vai valer um tempo no compasso. No exemplo que temos aqui na tela é o 4x4, ou seja, a figura que vai valer um tempo será a semínima, porque o número de representação dela é o 4. Como então a gente vai escrever a fórmula de compasso na musicografia Braille? É bastante simples. Você se lembra que nas aulas passadas eu falei que para escrever um número é preciso ter antes o sinal de número? Nesse caso não vai ser diferente. E para escrever a fórmula de compasso vamos utilizar 3 celas Braille. A primeira vai ser com o sinal de número, que são os pontos 3, 4, 5, 6. A segunda cela, a gente vai colocar o numerador. Nesse exemplo que temos na tela, é o 4x4. Então, vamos colocar na segunda cela o número 4, que são os pontos 1, 4, 5. E na terceira cela, vamos colocar o número 4, mas ele será escrito na parte inferior da cela. Ou seja, o número 4 aqui será os pontos 2, 5, 6. Vamos ver agora outras representações de compasso. A 4x4 ela é bastante vista de outra forma também. Ela é representada pela letra C, que vai ser escrita no Braille por meio de 2 celas. A primeira com os pontos 4, 6 e a segunda com os pontos 1, 4. Perceba que a primeira é o sinal de maiúsculo, pontos 4, 6, e a segunda é o sinal do C, pontos 1, 4. Outra fórmula de compasso, por exemplo, é o 2x2, um compasso binário. Ele também é representado por 3 celas. A primeira, o sinal de número, pontos 3, 4, 5, 6. A segunda cela, a gente vai escrever o número 2, pontos 1, 2. E na terceira cela, vamos colocar o número 2 na parte inferior da cela Braille. Nesse caso, vai ficar os pontos 2, 3. Essa fórmula 2x2 ela também é vista de outra forma, como se fosse o C, mas cortado com a linha vertical. E no Braille vai ser escrito com 2 celas. A primeira cela, pontos 4, 5, 6. E a segunda cela, pontos 1, 4. Essa fórmula 2x2 quer dizer que em cada compasso terá 2 tempos e que a figura que vai preencher um tempo vai ser a mínima, porque o número representativo da mínima é o 2. Vamos ver agora os acidentes. Para começar, o B quadro.
Ele é usado quando a gente quer anular alguma alteração feita, seja por um bemol ou um sustenido. Os pontos no braille serão os pontos 1, 6. O bemol no braille será os pontos 1, 2, 6. Perceba que é bem parecido com o B4, só vai acrescentar o ponto 2. O bemol ele vai servir para abaixar meio tom a nota musical que está sendo alterada. Temos também o dobrado bemol. Ele vai abaixar um tom a nota que está sendo alterada. E no braille, a sua representação basta apenas duplicar o símbolo do bemol. Por exemplo, o bemol sozinho, ele é os pontos 1, 2, 6. O dobrado bemol vai ser os pontos 1, 2, 6, 1, 2, 6, ou seja, 2 celas. Agora temos o sustenido, que é o oposto do bemol. Ele vai alterar a nota elevando a meio tom. Os seus pontos no braille são os pontos 1, 4, 6. Dessa vez vai acrescentar apenas o ponto 4. E por fim, o dobrado bemol. Ele vai alterar a nota elevando a um tom. E os seus pontos no braille são os pontos 1, 4, 6, 1, 4, 6, ou seja, 2 celas. E ele vai apenas duplicar o sinal do sustenido sozinho. Esses acidentes, B quadro, bemol, sustenido e os dobrados, eles são vistos no decorrer da música como acidentes de ocorrência, de precaução, e também são vistos na armadura da música. E vamos aprender agora como escrevê-la. Temos aqui um exemplo de uma armadura de clave que tem o sinal da clave de Sol. Logo em seguida, temos duas alterações com 2 sustenidos e a fórmula de compasso, 2 por 4. Nesse caso, a tonalidade da música está em Ré maior ou Si menor. Para escrever essa armadura é bastante simples. Primeiro, a gente vai escrever o sinal da clave de Sol. No momento, a gente não vai focar muito em como escrever a clave de Sol, mas eu vou falar os pontos para vocês. Ela usa 3 celas braille. A primeira, pontos 3, 4, 5. A segunda cela, pontos 3, 4. E a terceira cela, pontos 1, 2, 3. Agora vamos escrever a armadura de clave. Vamos colocar primeiro o sinal do sustenido. Como aqui tem 2 sustenidos, vamos escrevê-lo 2 vezes. Pontos 1, 4, 6, 1, 4, 6. Um detalhe, esse sinal do sustenido 2 vezes na armadura quer dizer que são apenas 2 sustenidos, 2 alterações, ou seja, Fá sustenido e Dó sustenido. Já se ele for visto no decorrer da música, quer dizer que ele é o dobrado sustenido. Então é preciso ter cuidado para não confundir. E vamos agora para a terceira parte da armadura, que é a fórmula de compasso. A gente dá um espaço logo depois das alterações e começamos a escrever a fórmula de compasso. Nesse caso aqui, o exemplo traz a fórmula de compasso 2 por 4. Então vamos lá. Primeiro a gente coloca o sinal de número, pontos 3, 4, 5, 6. Vamos para a segunda cela. Vamos colocar o sinal do número 2, pontos 1, 2. E a terceira cela, o sinal do número 4, pontos 2, 5, 6. Lembrando que o denominador a gente escreve na parte inferior da cela braille. Mais um exemplo de outra armadura de clave. Aqui a gente tem a clave de Fá. Como eu já comentei anteriormente, não vamos nos ater muito aos sinais das claves, mas vou falar os pontos para vocês.
O sinal da clave de Fá também são 3 celas. A primeira, pontos 3, 4, 5. A segunda cela, pontos 3, 4, 5, 6. E a terceira cela, pontos 1, 2, 3. Nesse exemplo aqui, ele nos traz 5 acidentes, nesse caso de sustenidos. Ou seja, a armadura tendo 5 alterações de sustenido, a tonalidade da música é Si maior ou Sol sustenido menor. E como que a gente vai escrever essas alterações? Pois bem, existe uma regra na musicografia Braille que diz que a partir de 4 alterações na armadura de clave vai ser escrita de outra forma. Não vamos colocar 5 sustenidos um ao lado do outro, porque isso seria muito gasto de cela. Então vamos economizar a cela. Como é que vai ser? Na primeira cela a gente vai escrever o sinal de número, pontos 3, 4, 5, 6. Na segunda cela, vamos colocar a quantidade de alterações, de acidentes. Nesse caso, 5 acidentes. Então, vamos colocar o número 5, pontos 1, 5. E na terceira cela, vamos colocar qual é essa alteração, se é um sustenido ou se é um bemol. Nesse caso, é o sustenido, pontos 1, 4, 6. E vamos escrever agora a fórmula de compasso. No exemplo, é um compasso ternário, compasso 3 por 4. Ou seja, em cada compasso vai ter 3 tempos. E a figura que vai preencher um tempo vai ser a semínima. Como vamos escrever esse compasso na musicografia Braille? Então, como já sabemos, colocamos o sinal de número, pontos 3, 4, 5, 6. Na segunda cela, vamos colocar o número 3, pontos 1, 4. E na terceira cela, vamos colocar o denominador da fórmula de compasso, que vai ficar na parte inferior da cela Braille. Nesse caso, é o 4, e vai ficar os pontos 2, 5, 6. E vamos ver agora mais um assunto, que é os sinais de oitava. Você se lembra que eu falei ainda há pouco que não era para a gente se ater muito a como escrever o sinal de clave, da clave de Sol, da clave de Fá, de Dó? Por que será isso? Na partitura em tinta, a gente sabe a altura das notas por meio da clave de Sol. Ou seja, se a música vier com a clave de Sol, quer dizer que sempre na segunda linha do pentagrama, aquela nota vai ser o Sol. E vamos descobrir as demais a partir daí. Já na musicografia Braille, a leitura ela vai ser toda na horizontal. Ou seja, não tem como a gente perceber a altura da nota. Dessa forma, existem os sinais de oitava. Temos aqui na tela um exemplo de um pentagrama, que se inicia com a clave de Fá e termina com a clave de Sol. No início do pentagrama, ele começa com a nota mais grave da clave de Fá. E no final do pentagrama, temos a nota mais aguda da clave de Sol. Então vamos lá. O Dó central, aqui no Brasil, a gente conhece como Dó 3. Na musicografia Braille, ele será o Dó da quarta oitava. E ele será representado pelo ponto 5. Em um piano, tem 7 oitavas, e cada oitava dessa será representada por um sinal na musicografia Braille. A primeira oitava do piano será representada pelo ponto 4. Como eu não tenho um teclado aqui por perto, eu vou usar um aplicativo de um celular para mostrar a sonoridade de cada oitava, para melhor identificação. A oitava mais grave da clave de Fá, ela será a primeira oitava, e no Braille será representada pelo ponto 4. Já a segunda oitava
A terceira oitava ela será representada pelos pontos 4, 5, 6. Vamos agora para a quarta oitava, que é o Dó central. Vai ser representada somente pelo ponto 5. A partir desse Dó central, a gente já entra na clave de Sol. Vamos agora para a quinta oitava. Ela será representada pelos pontos 4, 6. Agora vamos para a sexta oitava. Vai ser representada pelos pontos 5, 6. E temos agora a sétima oitava. Vai ser representada somente pelo ponto 6. Nos pianos ainda existe um Lá e um Si abaixo da primeira oitava. E também existe um Dó acima da sétima oitava. Os sinais de oitava das notas mais graves, nesse caso Lá e Si, será a oitava menos 1, que é apenas duplicar o sinal da primeira oitava. Nesse caso, serão duas celas, e cada cela terá o ponto 4. E o sinal do Dó mais agudo será apenas duplicar o sinal da sétima oitava. Nesse caso, também duas celas, e ficará o ponto 6, 6 em cada cela. Vamos agora para as regras dos sinais de oitava. Para começar, sempre quando a gente for escrever alguma música, algum trecho musical, a primeira nota ela deve ser precedida do seu sinal de oitava. E as demais notas do decorrer da música serão aplicadas as seguintes regras. Primeira regra: se duas notas elas formam um intervalo de segunda ou de terça, seja esse intervalo ascendente ou descendente, a segunda nota ela nunca vai levar o sinal de oitava, mesmo que venha a pertencer a uma oitava diferente da nota anterior. Por exemplo, Dó, Si, sendo um intervalo de segunda descendente. Esse Dó é o Dó central, o Dó da quarta oitava. A quarta oitava é o ponto 5. Então, vamos colocar o ponto 5. E agora, logo em seguida, vamos colocar o sinal do Dó. Nesse caso, é um Dó mínima. Pontos 1, 3, 4, 5. E logo em seguida, a gente coloca o sinal do Si. Nesse caso, também é uma mínima. E o sinal do Si mínima são os pontos 2, 3, 4, 5. Esse trecho aqui do Dó, Si descendente, sendo a segunda, é apenas um exemplo dessa regra. Se fosse, por exemplo, Dó, Ré ou Ré, Mi, não vai levar o sinal de oitava antes da segunda nota. Vamos agora para a segunda regra dos sinais de oitava. Se as notas tiverem um intervalo de quarta ou quinta, seja ele ascendente ou descendente, a segunda nota só vai levar sinal de oitava se pertencer a uma oitava diferente da primeira. Vamos para a prática. Temos agora um exemplo de dois compassos. A primeira nota é o Dó central, ou seja, o Dó da quarta oitava. Vamos colocar o sinal de quarta oitava, já que é o início de um trecho. A quarta oitava é o ponto 5. Logo em seguida, a gente coloca os pontos do Dó. Como é o Dó mínima, seus pontos serão 1, 3, 4, 5. Logo em seguida, temos a nota Fá.
Do Dó para o Fá é uma quarta, e essa quarta está ascendente. Como esse intervalo de quarta está dentro de uma mesma oitava, ele não vai levar um sinal de oitava antes do Fá. Ou seja, é só escrever os pontos do Fá mínima. Pontos 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para o segundo compasso. Temos agora um intervalo de terça ascendente, ou seja, do Fá para o Lá. Intervalos de terça, a gente nunca usa sinal de oitava antes da segunda nota. Então, é só escrever o sinal do Lá. Como é um Lá mínima, seus pontos serão 2, 3, 4. E agora, temos o intervalo de quarta ascendente, a partir do Lá, ou seja, Lá, Ré. Como esse intervalo está ultrapassando uma oitava e é um intervalo de quarta, a gente vai colocar o sinal de oitava referente à nota Ré. Ou seja, após o Lá, a gente coloca o sinal de oitava da nota Ré. Esse Ré ele pertence à quinta oitava, que são os pontos 4, 6. E logo em seguida a gente coloca os pontos do Ré mínima, pontos 1, 3, 5. Vamos agora para mais uma regra dos sinais de oitava. Se o intervalo entre as duas notas for maior ou igual ao de sexta, a segunda nota sempre vai levar o sinal de oitava. Por exemplo, aqui a gente começa novamente com o Dó central, que é a quarta oitava, ponto 5. E é esse Dó que você vai escutar agora. E logo em seguida a gente tem um intervalo de sétima ascendente, ou seja, começa do Dó mínima e vai para o Si mínima ascendente. Como é que a gente vai escrever esse intervalo? Vamos colocar agora o sinal do Dó mínima, pontos 1, 3, 4, 5. Como esse intervalo é de sétima, a gente precisa colocar o sinal de oitava antes da segunda nota. E esse sinal de oitava ele sempre será referente à nota que está a seguir. Nesse caso é o Si da quarta oitava. Perceba que esse Si ele pertence à mesma oitava do Dó anterior, a quarta oitava. Mas, como é intervalo de sétima, precisa colocar o sinal de oitava referente a ele. Nesse caso, da quarta oitava, ponto 5. E logo em seguida, os pontos da nota Si mínima, pontos 2, 3, 4, 5. A princípio, esse assunto de sinais de oitava, ele parece ser um pouco complicado de se compreender, mas com a prática a gente vai percebendo que esse assunto não é tão complicado assim. Enfim, a nossa terceira aula, ela termina por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem assistir o vídeo novamente ou enviar sua dúvida no meu privado ou no nosso grupo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e bons estudos!